1965, Califórnia. Essa história aconteceu no Congresso Mundial da Juventude. Estavam formando os novos líderes, os futuros líderes do povo judeu. Até hoje tem esses encontros de jovens que eles discutem o futuro do judaísmo. Em 1965 estava acontecendo na Califórnia um encontro de 75 jovens de todos os Estados Unidos. Todo ano acontecia esse encontro e eles traziam um rabino reformista, um rabino conservador, um rabino ortodoxo, e assim eles davam todas as formas de judaísmo e passavam para os jovens estarem prontos para o futuro. O rabino Kunin, ele foi o primeiro rabino que abriu o primeiro Beit Chabad do mundo, em 1965. 65, na Califórnia. Já tinham outros mensageiros, shluchim, que foram enviados, mas o nome Chabad House, Beit Chabad, surge com ele, e ele, na verdade, que sugere isso para o Rebbe. O Rebbe fala sim, com uma condição, que esteja aberto 24 horas. Nossa. Se estiver aberto sempre para todo mundo que quiser vir, então pode colocar o nome de Chabad House. Mas não é essa a história. O secretário do Rebbe liga para esse rabino Kunin e pede para ele se inteirar o que está acontecendo nesse congresso mundial, esse congresso judaico, e que ele dê um jeito de participar também. O Rebbe queria que ele falasse algumas palavras para os jovens, algumas palavras de Hassidut, alguma mensagem para eles. Ele vai falar com o diretor do projeto, Bernard. Aí ele falou, bom, já está cheio, aqui a gente já tem nosso cronograma, já está tudo organizado, mas se quiser no final do dia, assim, quando estiver acabando, não sei se era 1, 2, 3 dias, quando estiver acabando o programa, então você tem alguns minutos para falar. É o que tinha, então todo ano ele ia lá, os jovens já estavam arrumando as malas para ir embora, estava lá o rabino tentando passar uma mensagem. Um ano, vamos chegar na história, 1965, esse diretor, senhor Bardin, ele liga para o rabino e fala, Rabino Kunin, esse ano eu gostaria que você fosse o orador que desse abertura ao programa. Você vai ser o primeiro a falar e vai ter o lugar de honra. Ele falou, agradeço muito, mas por curiosidade, o que aconteceu? Ele falou, vou te falar a verdade. Esse ano tem um grupo muito grande vindo de um dos estados dos Estados Unidos que eles se declaram humanistas, judeus humanistas. E nós não estamos preparados para lidar com judeus, ateus, humanistas, etc. Então a gente acha que o único que vai conseguir lidar com eles e quebrar o gelo vai ser você. Então ele falou abertamente porque que ele deu a honra para o rabino abrir o congresso. Boa noite. Então o rabino Kunin, ele abre o congresso. Na hora que ele abre a boca, se levanta Steven Leibowitz. Steven Leibowitz era o chefe desse grupo humanista. E ele já estava pronto para briga. O rabino falava noite, ele falava dia. O rabino falava dia, ele falava noite. Tudo que o rabino falava, ele falava ao contrário. Ele começou a discutir, a debater, e não de uma forma polite, não de uma forma educada. Ele estava atacando. O rabino tentou o melhor que ele podia. Se eu estivesse lá, ia pedir para deixar as perguntas no final, mas o rabino não conseguiu muito falar o que ele tinha para falar. Acabou a fala dele, continuou o dia, e aí chegou o horário do jantar. E esse rabino Kunin, ele tinha conseguido já desde o primeiro momento, primeiro ano que ele foi, ele não tinha muito tempo para falar os discursos, mas ele conseguiu que no jantar ele pudesse ensinar uma música para a garotada. Então todo o congresso ele ensinava um nigun, que é aquela melodia, normalmente sem palavras, mas às vezes com palavras, uma melodia mais profunda para tocar a alma dos jovens. Nesse ano,
nesse dia, onde que o rabino foi atacado, ele ensinou o seguinte nigun, uma música que quem já participou de colônias, Gan Israel, talvez conhece, uma voz na floresta, estou escutando. Eu não vou cantar, que não é meu forte, mas o conteúdo dessa música é o seguinte: uma voz na floresta, estou escutando, os pais, seus filhos estão buscando, tem todo um diálogo que ele é retratado. E resumindo a história é o seguinte: o pai está buscando seus filhos e os filhos estão buscando o seu pai. O pai fala para os filhos, voltem para casa. E os filhos falam, pai, volta você. E fica esse debate, quem é que tem que dar o primeiro passo? Está dito que Hashem, o nosso pai, se afastou, entre aspas, de nós. Destruiu o templo e nós estamos no exílio. Nós não temos a presença divina de uma forma clara e evidente como que era na época do templo. Então nós falamos, pai, volta para nós. E os filhos, e o pai fala, volta vocês. Quem vai dar o primeiro passo? Hashem fala, faz tchuvá, e aí eu trago o Mashiach, está tudo resolvido. E a gente fala, não, traz primeiro o Mashiach, aí a gente vai fazer tchuvá, que a gente não consegue resolver sozinho. E fica esse diálogo. Depois eu não consegui localizar essa música em português, mas posso mandar em hebraico, em Yiddish. É uma música famosa e é um nigun bonito. Ele ensina essa música, na hora que ele começa a ensinar essa música no jantar, esse Steven, que era o chefe lá da gangue humanista, ele se levanta, joga a cadeira e sai do refeitório. E aí o rabino achou que era muito judaísmo na veia, ele não estava aguentando, ele saiu, mas o rabino continuou ensinando lá, para os 74 que sobraram, o nigun. Quando acaba o jantar e o rabino Kunin está saindo do refeitório, ele vê aquele Steven chorando, e mais de uma forma descontrolada. O rabino, e quando o rabino sai, ele se aproxima do rabino, e o rabino percebe que esse jovem está querendo se abrir, está querendo conversar com ele. Eles vão lá no canto, e o rabino tenta acalmar ele, porque ele está chorando e não consegue falar. Depois de um pouco ele se acalma, e ele conta para o rabino o seguinte: eu quero te falar um pouco da minha história. Meus pais não são religiosos, mas o meu avô era religioso. Todo mundo tem aquele avô que era religioso. Então, o meu avô era shoichet. Ele era uma pessoa muito, muito religiosa. E quando faleceu a vovó, ele veio morar com a gente em casa. Então, ficou meio que ele tinha que ter a panelinha dele para fazer a comida dele separada, mas era para mim pessoalmente era muito agradável. Eu gostava muito do meu Zeider e eu diariamente ia escutar as histórias e tudo que ele tinha para me falar. Um dia acordei para ir para a escola, eu estou saindo para a escola e eu vejo o meu avô e a face dele está diferente. Eu vejo que ele está diferente. E ele me chama e me coloca no colo dele e começa a me ensinar uma música. Era essa música. Essa música. A música é Uma Voz na Floresta, em hebraico, Kol Bayar. E ele me ensina a música. Ele fala: Steven, escuta bem, aprenda essa música, que um dia ainda você vai precisar dessa música. Ele vai para a escola. Quando ele volta da escola, ele procura o Zeider e não estava. Falaram para ele que ele tinha falecido. E aí que ele queria aprender aquela música. Ele aprendeu, foi rápido, estava indo para a escola, ele não decorou. E aí ele foi procurar o rabino. Falou: rabino, eu quero aprender a música do pai e dos filhos. O rabino falou: desculpa, não sei do que você está falando, essa música não está no meu repertório. Aí ele foi falar com outro rabino. E ele conta que cada vez que ele encontrava um rabino, ele perguntava da música. E essa música é específica dos acampamentos Chabad que foi criada. Isso aqui não é uma música comum. E ele disse: todo rabino que eu perguntava falava que não sabia o que estava, eles conversavam. Então eu comecei a criar na minha cabeça uma imagem que os rabinos não querem me contar a música do meu avô.
E para mim era tão preciosa. Eu comecei a gerar uma raiva e uma frustração que de repente eu me vi contra tudo que os rabinos representavam, então contra a Torá, contra os rabinos, e eu me afiliei e me tornei o chefe aí dos humanistas. Mas quando você cantou essa música, isso tocou muito fundo no meu coração, e eu lembrei do meu Zeider. E aí o rabino falou: agora então você vai voltar comigo lá no refeitório e contar essa história para todo mundo. Depois de tudo que você me fez hoje de manhã, você vai contar essa história para todo mundo. Ele falou: rabino, eu estou muito emotivo, não vou conseguir falar, mas eu autorizo, pode contar a história em meu nome, eu vou ficar do seu lado, você conta a história para todo mundo. E resumindo a história, daquele congresso não sobrou nenhum humanista, todos viraram judeus, e principalmente esse Steven, ele voltou para as tradições e voltou para tudo que representava o avô dele. Por que eu estou contando essa história? Primeiro que eu achei uma história bonita, a história que eu escutei semana passada, mas acho que ela dá um fechamento para o que nós falamos semana passada e uma abertura para a aula de hoje. Nós provamos que todo e qualquer Yehudi, ele quer estar conectado a Hashem. Você só tem que acionar, tem que despertar o que nós chamamos em Yiddish, o Pintaleit, aquele pontinho, aquela faísca judaica. Pintaleit. Falava isso? Mas essa história acho que também nos ensina o poder da música e o poder de viver cantando. O nosso grande problema, e aqui a gente já vai entrar na primeira pergunta de hoje, o que é Deus? Então, o nosso grande problema é que quando bebês, está tudo certo. O bebê, ele tem sentimentos corretos, aparentemente. Pode ser que às vezes é um pouco aumentado, porque falta o filtro, mas são sentimentos puros. De repente, os adultos começam a estragar as crianças. Começam a colocar um monte de abobrinha na cabeça deles, mas antes disso, o primeiro estrago é que as crianças começam a aprender coisas. Tudo são coisas. Então, isso é um copo, isso é uma bola. E ele começa a aprender que tudo tem nome e tudo são coisas. Até então, ele sabe o que é amor, ele sabe quando a mãe dele está abraçando ele, é isso que ele sabe não sabe de coisas. De repente, o mundo se resume em coisas. E o que acontece? Ele tem, e quando ele cresce, Deus também tem que se enquadrar nisso. Então, eu tenho a minha casa, tenho meu trabalho, tenho meu carro, eu tenho o meu Deus. Só que eu tenho que ver onde eu vou encaixar ele, porque na minha casa já está lotado, já não tenho mais onde colocar coisas, e meu coração também já está cheio. E onde que eu vou colocar essa coisa, Deus? Não tem espaço. Ou que se tem espaço, ele está tirando espaço de outras coisas. Então, o grande problema, escutei isso uma vez de um rabino, achei muito interessante, o grande problema é que a gente define o mundo em coisas. E talvez a gente tenha que se abstrair um pouco das coisas e dar um passo para trás. No hebraico, não existe a palavra coisa. Como você fala coisa em hebraico? Davar. Davar. O que quer dizer davar? Davar é o que tem mais próximo de coisa, é palavra. Porque Deus criou o mundo com palavras. Então, palavra seria seria o mais próximo de coisa. O que acontece é que em hebraico, você tem, em hebraico não, em todas as línguas você tem o substantivo como rei e o verbo como escravo. Como escravo. Eu vou jogar futebol. Então, futebol é o rei e o jogar, o verbo, ele acaba tendo acompanhando. Então, o Shnei Luchot Abrit, é um grande livro, Rabino Horowitz, ele fala o seguinte. Ele fala que em hebraico tudo é um verbo, porque tudo está em movimento. Tudo está em constante movimento. Você não tem presente do indicativo, assim que se fala, Miriam? Sim. Então, isso não tem em hebraico. Talvez no hebraico moderno tenha, mas no hebraico original não tem. Porque tudo é um constante movimento. Então, por que eu falei da música? A gente tem que parar de ver a vida como retrato e ver a vida como uma música. Então, a música, ela é justamente ao contrário do retrato. Então, não é você congelar uma imagem, assim você deixar as coisas fluírem.
No momento que eu deixo as coisas fluírem, isso vai me ajudar a me aproximar de Deus que está dentro de mim. No momento que eu coloco ele fora de mim, ele se torna uma coisa, então é uma pedra no meu caminho. Então está me atrapalhando, eu não estou conseguindo lidar com tantas coisas na minha vida. Faz sentido, Marco? Faz, né? Vai fazer a conexão, a ligação manter. Então essa pergunta, será que Deus existe? Não existe essa pergunta. Porque Deus não é uma coisa. Deus é a própria existência. Qual que é o nome de Deus mais famoso? O Yud Kei Vav Kei, o tetagrama, certo? Nós não sabemos pronunciar. Mas Ayá, o que está dentro de Havaya? Ayá, Ove, Veie. Passado, presente e futuro. O que é Deus? Deus é a verdadeira existência. E nós estamos englobados dentro dele. Então, perguntar se Deus existe, essa pergunta não faz sentido. Eu estou fora, eu sou o rei, estou perguntando se ele existe ou ele não existe. Eu estou englobado dentro dele. Ele é a verdadeira existência. Então, quando eu acordo de manhã, antes de tomar o meu café, eu já existo. E Deus já existe. Então, não é uma filosofia. Agora, deixa eu me acordar, agora vamos filosofar se Deus existe. Essa pergunta não cabe, porque Deus é a verdadeira existência. Se vocês quiserem provas, também existem provas. A gente não precisa de prova, porque a verdadeira prova é dentro de nós. Então é parar e tirar essas clipot, essas cascas que nós criamos. Porque no final das contas, todos nós temos deuses. A pergunta é qual Deus nós colocamos como o principal. Então, tem pessoas que preferem colocar a ciência como seu Deus. Então, basta um cientista conceituado falar algo, aquilo se tornou verdade absoluta. Pode ser que daqui 10 dias outro cientista vai desmentir ele. Mas, para ele é a verdade absoluta, porque a ciência está acima de qualquer coisa. Tem pessoas que para ele Deus é o dinheiro. Então, mesmo que ele vê várias reportagens, ou conhece milionários depressivos, mas ele continua achando que o dinheiro, quando ele tiver o dinheiro, ele vai ser feliz. Para outros, precisa continuar? Quais são os deuses? Futebol? Não. E o pior de todos é quando eu sou Deus. Quando tudo gira em torno de mim. Então eu tenho que parar e tirar esses deuses, essas idolatrias da minha vida e colocar. Não precisa fazer nada. É só tirar o que está atrapalhando e deixar essa música natural fluir. E por isso que quando alguém escuta um nigun, não precisa mais de palavras. Porque um nigun, essa melodia racídica, ela é nossa alma fluindo. Não é indicado quem estiver se sentindo mal ou não se estiver se sentindo mal, quer trazer um ambiente positivo para casa, para sua vida, colocar no carro, basta você coloca no Google Nigunim, coloca Nigunei Chabad, coloca alguma coisa assim, você vai ver, ou entra no site do Chabad, você vai ver, tem vários Nigunim, aquelas melodias acalmam, trazem uma energia positiva. E a música, ela é muito mais potente do que as palavras. As músicas são muito fortes, todas as músicas. Por isso que a gente toma muito cuidado de escolher a música certa. Porque a música representa aquele compositor. Então tem que ver se a gente quer trazer a energia daquele compositor para a nossa vida. Por isso que é difícil para ouvir Wagner tranquilamente. De um jeito impossível. Por quê? Por toda a história dele, particular. Você não pode ouvir quase nenhum compositor. Não. Tem muita coisa para ouvir, Sérgio. Se você quiser, eu te indico muita música boa para você ouvir. O negócio é o seguinte: o Deus. Alguém uma vez falou para o Rabino: Rabino, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. E o Rabino respondeu: o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Um Deus que pode ser definido, ele é Deus. Um Deus que pode ser explicado, ele é Deus. Um Deus limitado, ele não é Deus. Então, Hashem não tem palavras, não tem lógica. Se quiser, a gente pode dar racionalização, mas isso aqui não é essência. É mais importante, talvez, tirar as barreiras e parar para perceber que, na realidade, nós não temos problema nenhum em acreditar em Hashem. Só que
No momento que eu digo que eu acredito em Hashem, eu estou me comprometendo. E às vezes eu não quero me comprometer. Repete, por favor, essa última frase. Quando eu digo que Deus existe, eu estou me comprometendo. Se eu me comprometo, a minha vida pode se tornar mais complicada. Se eu não entender que ela vai se tornar mais fácil. Nós falamos semana passada que tudo é Deus. Tudo depende da força vital divina. Então, essa mesa está aqui porque Deus está criando ela a cada instante. Se Deus parar de falar, essa mesa desaparece. Então, a pergunta de hoje é: por que nós não vemos Deus? Se tudo é Deus, por que eu não enxergo Deus? Alguém? Ele tá Ele não é oculto. uma coisa, Ele não tá tem como ver, oculto. né? Você já definiu isso. Mas Ele não é uma coisa? ele não é Então uma ele é coisa. tudo. Então por que eu não enxergo ele? Porque ele não é uma coisa física, né? Sou eu. Ele não Porque ele não é físico, ele é espiritual. É errado. É errado. Deus é espiritual? É, Deus não é espiritual. lógico que é. Porque se a gente Deus não fosse é nem ver- físico e nem espiritual. Deus criou o céu e a terra. Se você disser que Deus é espiritual, essa é a opinião de todas as religiões. O judaísmo não é religião. O judaísmo fala que Hashem não é nem físico nem espiritual. Hashem não é nem ilimitado e nem limitado. Ele é tudo. Ele criou o limite. Ele criou o infinito. Ele é... Não, ótimo. Ele é ilimitado e ele cria o limite. Ele cria o finito. A gente já está chegando no ponto. Então, alguém falou aqui que ele está oculto. Se eu colocar esse copo aqui embaixo da mesa, esse copo está oculto? Tá. Ele tá fora do meu campo de visão. Se você tiver Ele não embaixo está... da mesa- Exatamente, ele não está verdadeiramente oculto. Não existe nada no mundo que é verdadeiramente oculto. O que nós temos é fora do meu campo de visão. Hashem deveria estar visível para todos nós. Por que ele não está visível? Se estivesse, a gente morreria todo mundo. Porque ele não quer. mesmo. Por que Deus não está visível? Porque ele decidiu não estar visível. E aqui entra um conceito, tem que prestar atenção. Um conceito profundo da Kabbalah que diz o seguinte: da mesma forma que nós não entendemos a sua luz infinita, nós não entendemos a sua capacidade de limitação. De limitação. Deus se ocultar é uma força tão grande quanto Deus ser ilimitado e criar. Então Hashem ele faz algo que, por um motivo óbvio, que todos sabemos, que é para ter o livre-arbítrio, Hashem está presente, mas ele se oculta. Algo que é impossível, nós não conseguimos fazer isso. Está aqui presente. Então nós não entendemos. Alguém pergunta, como eu posso explicar para uma criança um Deus invisível? Então, tenta explicar para a criança e vai ver que ele entende muito melhor do que a gente. Nós adultos que somos complexos. Agora a criança entende muito fácil. Meus filhos falam toda hora, Deus está nos vendo e a gente não está vendo ele. Para eles está claro isso. Para eles não tem problema isso. Então tenta falar com uma criança de 3, 4 anos e você vai ver que não tem problema. Se a gente não colocou ainda a abobrinha na cabeça deles, nós achamos, não, a gente não pode falar com criança com coisas tão elevadas. Pelo contrário, esse é o momento de colocar dentro da criança essa emuná, essa conexão. Rabino, não precisa ver Deus, basta sentir. Tudo bem? Mas Basta sentir tudo que bem, existe. nós não estamos perguntando se basta sentir, estamos perguntando por que nós não vemos Deus. Se Deus é tudo, a Mas pergunta... ele decidiu. Ele Ótimo, decidiu ótimo. uma época. Foi o que a gente... Não, época já está errado. Deus ele está acima de tempo e espaço. Sim, tudo bem, mas então vamos voltar ao passado. Vamos lá, vamos deixar as perguntas para o final. As perguntas são antes ou depois? Depois. E nós falamos para Hashem, tem outro nigun bonito, a Renatá, Kelo Mistatera, onde está Deus, onde está você, Deus que está se ocultando? A gente cobra de Deus, a gente quer te ver. Quando nós falamos ver Deus, a Sueli falou que ela vê Deus, mas não é uma visão física que nós temos, é uma visão espiritual. Isso nós sim temos, é só tirar as ocultações. É um sentimento muito forte.
Você pode chamar quase igual a ver, mas não é uma visão. Nunca ninguém viu Deus. Está escrito que você não pode ver Deus e continuar vivo. Moisés viu as costas. Ele viu as costas, que quer dizer as costas, que quer dizer o nó do tefilin. Então são todas formas. Isso daqui nós temos que tomar cuidado, principalmente na Kabbalah, mas na Torá também. Está escrito a mão divina, o braço, os olhos, a boca. Deus não tem formato. Só que para nós humanos entendermos algo, então é usado, por exemplo, a mão divina, a mão direita quer dizer chesed, quer dizer bondade. Então são formas do ser humano entender um pouquinho. E a Kabbalah, principalmente, ela humaniza Deus. Porque a Kabbalah fala de Deus no formato humano. E estudar isso sem preparo, você pode acabar materializando um Deus. Uma vez uma criança, que no futuro se tornou um grande Rebbe, ele chega chorando para o seu avô, o Magid Mezrich. Magid Mezrich foi o professor do Alter Rebbe, do autor do Tânia. Ele chega para o Magid chorando, e o rabino pergunta para ele o que aconteceu, o que o rabino fala, a criança fala: eu estava brincando com meus colegas de esconde-esconde, e eu me escondi tão bem que eles desistiram de me procurar. Eu fiquei lá de bobo esperando. E o rabino começou a chorar. Aí a criança falou: não, calma, não é tão grave, já passou, não precisa chorar, tá tudo bem. O rabino falou: não, você não entendeu. Eu estou chorando porque Deus se esconde tão bem e as pessoas desistiram de procurá-lo. O motivo que Hashem se escondeu é para nós termos o livre-arbítrio e procurá-lo. Só que, infelizmente, a gente está tão ocupado, a gente não tem tempo de procurar a nossa essência. Mas o verdadeiro motivo que Hashem se escondeu, isso é bom, nós temos claro. Por que Hashem está oculto? Porque Ele quer dar o crédito para o ser humano ir atrás e procurar e ter o mérito de ter encontrado. Para poder existir o sistema básico que Hashem colocou para o mundo, que é livre-arbítrio, Hashem cria um mundo onde as coisas não são aparentes. Se todo mundo que colocasse tefilin ia ganhar dinheiro, quem não colocasse não ia ganhar dinheiro, todo mundo ia colocar tefilin. Então você não escolheu colocar tefilin, você foi induzido. E assim por diante. Obrigado. Nós temos no mundo o que foi criado Pnimiut Haratzon e Chitzoniut Haratzon. Você tem a vontade íntima e você tem a vontade secundária, talvez, a vontade externa. O Davi decidiu que ele vai para a Suíça. Para você ir para a Suíça, precisa de visto para a Suíça? Então, você precisa tirar o visto. Você precisa comprar a passagem. Você precisa pegar o táxi até o aeroporto. Você precisa carregar as malas. Precisa sentar naquele assento apertado do avião. Você precisa não dormir à noite. E você chega lá, tem que carregar as malas, tem que pegar um táxi, tem que chegar no hotel. E resumindo, já entenderam. No final das contas, você estava querendo visitar lá um museu, e para isso, olha quantas ações você fez para poder chegar naquilo que você realmente queria. Na nossa vida, nós passamos talvez 90% do tempo fazendo coisas que nós não queremos realmente, mas são partes do processo. Alguém aqui quer trabalhar? Em geral, as pessoas não querem trabalhar, em geral. Alguém quer acordar cedo para trabalhar? Não, em geral. Então, a pessoa acorda cedo porque ele quer trabalhar. Então, ele vai para o trabalho. Por que você quer trabalhar? Porque eu quero ganhar dinheiro. Você quer o dinheiro? Você não quer o dinheiro. Você quer aquilo que você vai comprar com o dinheiro. E assim por diante. Então, você vai vendo que você faz várias etapas para poder chegar no seu verdadeiro objetivo. Hashem, também, quando ele cria esse mundo, ele criou várias etapas secundárias
para poder chegar no verdadeiro objetivo. Então Hashem, ele quer os terroristas. Hashem, ele quer as zebras. Hashem, ele precisa das baratas. Sim ou não? Não. Não, precisa. Está escrito que nada que existe no mundo é à toa. Nada. Até as O rei Davi questionou por que existiam as aranhas e no final foi as aranhas que salvaram a vida dele. Quem não conhece a história pode ler no Tanakh. Mas tudo que existe no mundo tem o seu propósito. Só que tem o propósito primário, tem o propósito secundário. Tem o verdadeiro desejo divino e tem tudo que faz parte do processo. Eu preciso da faca para cortar, mas para eu poder cortar, não adianta ter só a serra, eu preciso do cabo para segurar. Mas o cabo é importante? É importante, porque sem o cabo eu não consigo cortar. Mas na verdade eu só preciso da serra. Então nós entendemos que na nossa vida nós temos vários processos e são importantes. Isso é importante para a nossa vida também, que às vezes a ansiedade e o estresse, tudo é que nós às vezes queremos só o resultado e nós não focamos no processo. É importante os processos e fazer bem feito os processos. Mas não deixam de ser processo. Não é o verdadeiro objetivo. Nós podemos viver uma vida toda sem saber qual o verdadeiro motivo que Deus criou o mundo e qual que é o verdadeiro motivo que eu estou aqui nessa vida. E essa é uma vida sem propósito e é uma vida frustrante de certa forma. Porque eu estou aqui para quê? Você pergunta para alguém, para que você trabalha? Trabalha para viver. Para que você vive? Para trabalhar? Não pode ser essa a resposta. Só que poucas pessoas pararam para pensar por que realmente eles vivem. E aí existem os momentos de quebra. Seja a quebra de um relacionamento, seja a quebra financeira, seja o falecimento de um ente querido. E nesse momento de quebra é uma oportunidade de crescimento. É dito, a Kabbalah fala o seguinte: entre um yesh e um yesh sempre tem um ain. Entre algo e outro algo sempre existe um vazio, um nada. Para você plantar, um exemplo, para você plantar uma árvore, você coloca uma semente. Só que essa semente se decompõe e depois ela nasce uma árvore. E na nossa vida também, é dito que para poder passar por uma outra etapa, existe um processo de quebra no meio. Nós não procuramos a quebra e não pedimos para ter. Mas no momento que ela tem, temos que encarar com um momento de crescimento. Então existe aquela crítica famosa: ele virou religioso porque faleceu o pai dele. Essa crítica não é positiva. Todos nós temos momentos de quebra. Ele foi esperto que aproveitou o momento de quebra para poder repensar a sua vida. Todos têm essas oportunidades, só que alguns deixam passar. Que não é aquele homem que gosta muito de trabalhar, né? Fica em casa no sofá, e quando aparece a vontade para trabalhar, ele deita e espera a vontade passar. Então nós temos várias e várias oportunidades na vida que surge aquela voz da alma mais forte que fala: vai lá, toma um passo, toma uma atitude, repensa a sua vida. Você está perdendo tempo. O que você está fazendo? Acumulando coisas? Essas coisas você não vai levar. Então para de acumular coisas e procure um sentido de vida. O sentido de vida significa procurar a essência. Procurar aonde que está a verdadeira vontade de Deus. E onde nós encontramos essa vontade de Deus? Baruch Hashem, nós temos um manual. Hashem, ele não jogou a gente no mundo sem manual. Só que ninguém gosta de ler manual. Todo mundo pega principalmente os homens. Ele recebe o produto, o aparelho, ele joga o manual e tenta sozinho descobrir como que funciona. E às vezes quebra, às vezes ele... Mas nós temos a paciência de ler o manual. Mas nós temos que nos dar esse presente
de perder um tempo, ou investir um tempo para entender qual que é o nosso objetivo de vida. Se alguém começa uma empresa sem objetivo, sem saber onde ele quer chegar, difícil dar certo. E se a minha vida é sem objetivo, eu vou vivendo, e acho que todo mundo sabe aqui que o objetivo não é ganhar dinheiro. Isso aqui é um meio. O objetivo não é se tornar famoso. Tem que ter alguma coisa mais profunda. Eu tenho que ter um sentido de vida. E no momento que eu tiver um sentido de vida, eu vou ser mais feliz, vou me sentir realizado e vou estar em contato com a minha verdadeira essência. E nesse momento, vamos fazer uma análise. O que me traz mais perto da minha essência? Uma mitzvah ou o estudo de Torá? Estudo de Torá. Por quê? Porque você começa a compreender as coisas. Eu acho que Para você fazer mitzvah, você primeiro tem que O entendimento me aproxima mais de Deus do que é. Não, a mitzvah, porque a mitzvah é uma ação. Mitzvah é uma ação. Vamos colocar no relacionamento. O que te aproxima mais da tua esposa? Entender a tua esposa ou fazer o que ela te pede? Entendeu? Não, esquece. Os homens nunca vão entender as mulheres nunca vão entender os homens. São dois mundos. Acho que as duas coisas se completam. Se completam? Um vive sem a outra. Um não vive sem a outra. Mas se eu tiver agora meia hora do meu tempo, eu posso dedicar, eu vou parar de lidar com coisas e vou lidar com a minha essência. Eu tenho a oportunidade de fazer uma mitzvah, eu tenho a oportunidade de estudar a Torá. O que tem precedência? Estudar a Torá. Estudar a Torá ou fazer a mitzvah? Fazer mitzvah. Não tem como ter essa precedência. Tem. Então a regra diz o seguinte. Estudar a Torá já é uma mitzvah. Ótimo. Estudar a Torá é uma mitzvah, mas qual mitzvah vem antes? A mitzvah de estudar a Torá ou as outras mitzvot? Para tudo tem leis. E todo dia de manhã a gente fala essa Mishnah. A gente fala da grandeza de visitar doentes, ir no enterro, fazer a paz entre as pessoas e assim por diante. Milut Hassadim, ajudar. E finaliza a Mishnah, Vetalmud Torah Keneget Kulam. E estudo de Torá vale igual a todas juntas. Se eu tiver a possibilidade de delegar essa mitzvah, eu devo delegar a mitzvah, eu devo me ocupar com o estudo de Torá. Se eu não tenho como, se não tem outra pessoa para fazer essa mitzvah, então eu faço. Mas mesmo com toda a importância das mitzvot, isso aqui, o Rebbe tem várias cartas e várias orientações que ele deu para pessoas que realmente viviam a vida pelo próximo. Trabalhava em prol da comunidade. Chamado alguém que Osek Betzarchei Tzibur, alguém que está ocupado o tempo todo em ajudar a todos. Mesmo assim, ele tem que arrumar um tempo para ele estudar a Torá. Tem uma coisa interessante, que um grande Hassid, ele ensinou para o filho dele que ele tem que aprender a roubar. Tem que aprender a roubar. Você tem que aprender a roubar tempo para estudar a Torá e tem que aprender a roubar dinheiro para dar para tzedakah. Porque você vai ficar esperando o tempo, vai ficar esperando quando vai sobrar, você nunca vai ter. Então nós temos que roubar tempo para estudar a Torá. E esse tempo é sagrado. Eu me fecho, como o Rebbe orientou, tem que ser igual a Shabbat. Desliga o celular e desliga a tua cabeça também de todos os problemas. E esse momento é sagrado. Vai ser 5 minutos, mas que sejam 5 minutos sagrados. E eu vou estar me conectando à minha essência. Porque quando eu faço uma mitzvah, eu estou cumprindo a vontade divina. Quando eu estudo a Torá é Deus. Eu estou entrando em contato com a própria essência. E por isso, quando eu estudo a Torá, eu me sinto bem. Não conheço ninguém que se sentiu triste por ter estudado a Torá. Agora, conheço muita gente que se sente mal depois da diversão, que ele acha que vai ser a solução para a angústia dele, ele se sente mais angustiado, mais depressivo. Porque todos os prazeres mundanos são diversões. Divergir do foco
e quando eu caio na real, eu vejo que minha vida está vazia. Eu vejo que eu estou procurando, na realidade, estar bem comigo mesmo. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso de nada. Eu preciso só da minha alma. E a resposta, o alimento para essa alma é a Torá. Então, na hora que eu estou estudando a Torá, eu estou alimentando a minha Neshama com Deus puro. Quando eu faço uma mitzvah, eu estou obedecendo a Hashem. Eu estou cumprindo. Naquele momento, eu estou conectado. Aqui, por exemplo, eu estou colocando a moeda antes da cá, naquele momento a minha mão se tornou sagrada. Mas acabou a mitzvah, acabou. Agora a Torá, ela permeia dentro da minha Neshama. Ou, se quiser usar a terminologia da Kabbalah, que o Tânia ele traz, as mitzvot são comparadas a roupas. Então, uma roupa é muito próxima a mim, tem que ser do meu tamanho, mas ela não está dentro de mim, ela me envolve. A Torá é comparada ao pão, que o alimento, ele é digerido, ele se torna parte da minha carne. Então, as mitzvot, ela me traz uma proteção. Eu digo que cada mitzvah, ela cria uma camada espiritual. Ótima, positiva, mas é a luz envolvente. Agora, a Torá, ela traz aquela luz para dentro de mim. E ninguém pode roubar, né? Ninguém pode roubar. Na verdade, as mitzvot também ninguém pode roubar. Então, talvez... Sim. Ah, você está falando que as mitzvot também ninguém pode roubar. Não, digo no sentido da Torá, o aprendizado ocupa espaço. Sim. Ninguém pode roubar. Pode roubar um objeto, mas não que aquilo, o aprendizado... Exatamente. Tá Ninguém pode tirar. Mas, na verdade, é mais do que o aprendizado. É a conexão. Fala. Estudar a Torá pode ser, por exemplo, estudar o Tânia? Boa pergunta. É uma boa pergunta. O que significa estudar a Torá? Estudar a Torá é todo e qualquer livro autêntico, judaísmo autêntico. Agora, coisas sobre o povo judeu não é estudar a Torá. Então, você lê, por exemplo, histórias do Holocausto, ou lê histórias da fundação do Estado de Israel, ou qualquer coisa, por mais que sejam importantes, não é chamado estudo de Torá. Ou você lê sobre a comunidade judaica na Holanda. É uma curiosidade, mas eu não posso chamar isso de estudo de Torá. Estudo de Torá é Torá escrita, que é o Tanakh, e a Torá oral é o que explica a Torá escrita. Então você tem a parte revelada, que é o Talmud, são as halachot, as leis, a parte de filosofia, a Mishnah está dentro do Talmud, e você tem a parte mística, que vai ser a Kabbalah, a Hassidut, que é tudo para explicar as mitzvot, tudo para explicar a nossa forma de se conectar com Hashem. Mesmo sozinho? É? Mesmo sozinho? O estudo judaico ele pode ser feito sozinho, ele pode ser feito em grupo. Existe a vantagem de estudar em dupla, por exemplo. Acredito que quando você estuda em dupla ou em grupo, você tem duas almas divinas contra uma alma animal. Porque a minha alma divina se junta com a sua alma divina. Agora, a minha alma animal não quer saber da tua alma animal. Minha alma animal não quer saber se você vai comer bem. Quer saber se eu vou comer bem. Agora, minha alma divina se preocupa com você. Então, quando dois estudam juntos, são duas almas divinas contra uma alma animal. Então, você já está saindo em vantagem. Quando você estuda sozinho, é mais difícil. Uma das dicas que é dado para você estudar sozinho, para você ter a concentração, é estudar falando. Você pode ler na cama, quase dormindo, ou você pode sentar e falar as palavras. Mesmo que for em português, quando você fala, verbaliza, aquilo traz uma energia diferente. Na verdade, para cumprir a mitzvah de estudar a Torá, seria falando. Quando você estuda em dois, nos dois não fala ao mesmo tempo. Cada um fala, pelo menos um está falando. A gente tem que materializar. E depois existe a vantagem que a gente faz aqui, de estudar com o minyan. Quando você estuda no minyan, quando você estuda na sinagoga, também tem a santidade da sinagoga. São todos fatores que trazem, acrescentam e somam para poder ter uma conexão maior. Rabino, uma pergunta. Tem algum horário que não pode estudar a Torá? Horário que não pode estudar a Torá. É dito que o ideal não estudar a Torá escrita desde o anoitecer até a meia-noite. Por isso que também a gente não fala salmos, o Tanakh. Então, a gente deixa a Torá oral para esse horário e estuda a Torá escrita de dia. Mas se é o único horário que você tem, e entre Torá escrita e novela, estuda a Torá escrita. Mais um ponto importante da Torá, da forma de estudar a Torá, é qualidade.
uma coisa que todos nós não conseguimos nos livrar diariamente, uma das falhas é Bitul Torah. Bitul Torah é não estudar Torá quando eu posso. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou dormindo, eu estou dormindo. Agora, existem vários horários. Eu estou nas redes sociais, eu estou vendo televisão, vendo outras coisas, que eu poderia estar estudando Torá. Isso daqui é Bitul Torá de tempo. Estou anulando, estou matando, sabe? Estou matando o tempo. Então, eu estou matando vida, porque o tempo, na verdade, é vida. Então, você pode matar de vez, você pode ter uma morte progressiva. Morte progressiva é matar tempo. Isso é Bitul Torá. Não estou falando que você não tem que ter horário para relaxar, mas tudo tem que entrar no seu contexto e na devida proporção. Nós temos que roubar tempo para estudar a Torá. Agora, existe também o conceito de Bitul Torá em qualidade. Se eu tenho uma capacidade de estudar mais profundo, eu fico lendo as historinhas, estou estudando a Torá, mas eu estou deixando de poder estudar de uma forma mais profunda que eu tenho capacidade. Então, pode ser à noite, quando estou cansado, vai ser uma coisa mais leve, mas eu tenho que achar um tempo para estudar também e progredir. E, na realidade, um dos motivos que às vezes a gente não tem gosto pela Torá é porque a gente nunca se deu ao trabalho, ao luxo de se aprofundar na Torá. A Torá é maravilhosa. Principalmente quem tem prazer intelectual, então é só se dar o tempo, procura um rabino, procura alguém que sabe, tenta estudar o Talmud, tenta se aprofundar, você vai ver como que esse traz um verdadeiro prazer intelectual. Você entender uma coisa profunda, um raciocínio, você consegue voltar no raciocínio dos nossos sábios e acessar a forma que eles pensavam, uma coisa incrível. E o Talmud tem em português? Talmud tem em português. Tem o Talmud em português, tem aulas de Talmud gravadas, para quem não tem como ir para uma sinagoga estudar. Está todo mundo convidado, os homens por enquanto, estão convidados aqui. Toda terça-feira à noite a gente faz uma Yeshiva Experience, que é uma experiência de uma Yeshiva, que é estudo em dupla e poder se aprofundar e ir crescendo no estudo de Torá. Porque o verdadeiro prazer, porque tem outros horários, cada coisa no seu tempo. Então, as mulheres também são bem-vindas em outros horários e outros estudos, e cada coisa tem alachot, tem leis. O que tem precedência? O que eu devo estudar antes? Então não tem diferença, homens e mulheres, o que devem estudar antes. As mulheres, antes da Talmud, é melhor que elas estudem o que vocês estudam aqui toda quarta-feira, às 19 horas, com o Rabino Fishman, que é as leis. Primeiro, saber o que tem que fazer. Então, a mulher, sendo o pilar da casa, primeiro ela tem que saber como manter uma cozinha kasher, como fazer o Shabbat, como que lidar no dia a dia com cada mitzvah. Isso tem precedência. Depois, se sobrar tempo, ela pode se dar o luxo também de estudar o Talmud e se aprofundar. Fala. Mas por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando que o estudo de Torá é a forma que nós temos a maior oportunidade de acessar a nossa essência e acessar a essência divina. Então a pergunta era, por que nós não enxergamos Deus? Porque Deus, ele se oculta. E por que Deus, ele se oculta? Para poder ter livre-arbítrio. E o que Deus espera de nós? Não somente escolher fazer a coisa certa, mas também escolher se conectar a Ele, procurar Ele. Então Deus se esconde para nós procurarmos. E onde nós vamos achar Ele? Tem gente que fala que acha Deus na natureza. Pode ser também. Deus está na natureza. Só que a essência de Deus, ela está revelada dentro da Torá. Nas letras da Torá. A famosa história com o autor do Tânia, com Alter Rebbe, quando ele estava preso pelos comunistas, o czar foi visitar ele. Todos os sábios começaram a escutar que ele não era um preso comum, e descobriram que era perseguição, e começaram a ir lá procurar o sábio para se aconselhar. Então, tinha um grupo que eles tinham feito o primeiro mapa das Américas, eu acho que é o mapa dos Estados Unidos, e eles levaram lá para o Alter Rebbe dar uma olhada. O Alter Rebbe deu uma rápida olhada no mapa e falou, aqui está errado, nessa escala aqui, esses traços aqui estão errados. Eles ficaram indignados. O que esse rabino que nunca saiu da Rússia, sabe o que está acontecendo lá, e ele nunca foi para lá, nunca estudou isso? E eles foram verificar, e depois de alguns meses, eles voltaram e perceberam que realmente
eles estavam errados e o Alter Rebbe estava certo. E eles ficaram impressionados, falaram, como esse rabino sabe? Perguntaram para ele, rabino, você estudou? De onde você sabe? Você tem informação privilegiada? Não, muito simples. Está escrito que tudo, a Torá é a planta baixa do mundo. Está escrito na Kabbalah, no Zohar. Está aquele Beoraita, o Bara Alma. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então, se você quer conhecer o mundo, a planta baixa é a Torá. Especificamente, a Parashá Bereshit. E mais detalhadamente na palavra Bereshit. E mais detalhadamente na letra Beit, que começa a Torá. Eu olhei para a letra Beit e olhei para o teu mapa, eu vi que não estava batendo. Então, eu tive que corrigir. A gente está rindo porque nós não conseguimos nem entender o que significa isso. Mas pode acreditar que tudo está na Torá. Então, o mundo foi criado baseado na Torá. Então, eu posso achar Deus na natureza? Sim. Mas eu devo também consultar a planta baixa, a Torá, e lá vou ter acesso à vontade íntima de Deus. Que horas são? Já são 9 horas. Então só para finalizar, uma pergunta interessante. Será que eu posso ter Deus sem ter uma religião? Eu adorei essa pergunta. Porque essa pergunta justamente vai explicar o que é o judaísmo. Judaísmo é a conexão com Deus. Como que surge o judaísmo? Nós já falamos com Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele não descobriu Deus, ele não descobriu religião, ele descobriu Deus. A religião, infelizmente, pode ser motivo para matar e para várias outras atrocidades que a humanidade comete em nome da religião. Isso é um grande problema, porque a religião na mão de pessoas mal intencionadas é perigosa. Nós temos que voltar para a essência. A essência é a nossa conexão com Hashem. Só que o que nós temos que... As pessoas estão felizes. Bom, então o importante é estar conectado com Deus, esquece as regras. Uma vez que você ama Deus, está tão conectado a Ele, você tem que se perguntar, what's next? E agora? Se eu amo Deus, eu gosto de falar para tua esposa, eu te amo, mas não me pede nada. Então se eu falo para a Hashem, eu te amo, mas não quero saber o que você quer, então não é o verdadeiro amor. Mas a essência é Hashem e não a religião. E colocando isso em termos práticos, uma história interessante é a seguinte. Tem uma halachá, uma lei, que nós devemos primeiro comer a halá e depois tomar o vinho. Só que no Shabat, nós primeiro fazemos o kiddush, porque não pode comer antes do kiddush, e depois a gente faz a brachá da halá. Como nós resolvemos esse impasse, que nós não podemos passar na frente da halá, nós cobrimos a halá para não envergonhar a halá, certo? Então, você coloca a halá na mesa, a gente não faz o kiddush sem antes trazer a halá para a mesa, a halá fica na mesa, a gente cobre a halá, e com isso a gente pode fazer o kiddush. Então, uma vez, um homem ele ia fazer o kiddush, e na hora que ele ia fazer o kiddush, não sei se a esposa, alguém foi lá e puxou o paninho que cobria a halá. Ele começou a gritar, não faz isso, é proibido. E aí o rabino depois chamou esse sujeito no canto e falou, você sabe por que se cobre a halá? Falou, sim, para não envergonhar a halá. Não pode envergonhar a halá, mas pode envergonhar um outro ser humano. Essa história é um exemplo para a nossa vida. Quantas vezes a gente pega as regras mais importantes do que a essência. Então eu tenho que educar o meu filho. Então vale tudo. Então eu preciso gritar com ele para poder educar e falar a coisa certa. Mas no final eu estou ensinando para ele educação sendo mal educado. Então na realidade a gente tem que parar para pensar nas essências e não ficar preso nas regras que são importantes. Mas tem que às vezes entender o que está por trás de cada regra. Porque no final das contas o mais importante é Deus. E o judaísmo nem é religião. O judaísmo são a forma de expressar esse nosso amor, essa nossa conexão que nós temos com Hashem. Então, resumindo, quem é Deus? Deus é tudo. Porque Deus está oculto para poder existir o livre-arbítrio, que é o maior presente que Hashem deu para a gente.
E qual é a forma de se conectar com a Deus? Muito simples. Tirar essas barreiras, tirar esses preconceitos, parar de ter outros deuses e voltar para a nossa essência, que isso vai trazer a nossa verdadeira satisfação. Vamos ter um sentido de vida, vamos ter um propósito de vida, e com isso nós vamos ser muito mais felizes, se Deus quiser. Muito obrigado. Agora eu posso abrir para perguntas. Agora já não tem mais perguntas. Você falou que Deus Sim. não tinha forma, mas a gente escuta que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não é uma Ótima pergunta. Então eu falei que Deus não tem forma, mas está escrito na Torá que Betsalmeinu Kidmutenu, que o homem foi criado na semelhança divina. O que significa? Fala imagem, assim, Imagem e semelhança divina. só semelhança. O que significa a imagem e semelhança divina? Bondade. Da mesma forma que nós temos 248 órgãos, Deus tem 248 órgãos. O que significa órgãos? Então, as mitzvot positivas é a forma que Deus ele expressa essa luz, então são os recipientes. Não dá para explicar agora a fundo isso que significa Betsalmeinu Kidmutenu, mas de uma forma mais profunda, o que significa que nós somos criados à imagem divina? Nós somos os únicos que somos igual a Deus, que podemos escolher, ter o livre-arbítrio. Todos os outros seres, eles são programados. Só o ser humano ele pode escolher. É isso que é semelhança. Isso que é semelhança. Não seria bondade. Então, Deus? nós fomos criados à semelhança divina. O problema é quando nós criamos Deus à nossa semelhança. Nós queremos formar o Deus que nós queremos. Vem cá, Rabino. Deus não criou o mundo pela bondade dele, Deus criou o mundo pela bondade dele, pela sim. bondade dele. Então, a semelhança, na realidade, é a bondade dele. Pode ser. Pode ser uma forma de explicar. É o que um dos livros escreve, por que Deus criou o mundo. Porque Teva Atov Leitiv, que a natureza de uma pessoa boa é fazer bondade, generosidade. Então ele expandiu a sua luz. Mas isso aqui é um tema complexo, vamos deixar mais à frente. Capítulo 36 do Tânia. Quê? Nigunim, sim. As pessoas têm preferência por um nenhum específico? Porque eu tenho. Estão pedindo para repetir aqui a pergunta. Você está perguntando se tem preferência por algum nigun. As pessoas têm. Você pode se identificar mais com o nigun, com essas melodias, e menos com o outro. Não tem problema nenhum. Mas todos os nigunim, eles tocam forte na alma. Tem uns que despertam alegria, tem uns que despertam reflexão. Tem até os nomes, tem as categorias, tem todo um estudo. O segundo Rebbe, por exemplo, ele tinha um coral organizado com os Hassidim para tocar, para cantar. É toda uma ciência, algo por trás. E quem entende de música mesmo, eu não entendo de música, mas quem entende de música mesmo fica impressionado com a beleza dos nigunim. Tem partitura, tem tudo. Se quiser, você pode pesquisar, tem tudo. E tem muitos cantores internacionais, judeus, que hoje estão pegando o nigunim para cantar. Eles perceberam o poder do nigunim. E por que uma mulher não pode cantar? Por que uma mulher não pode cantar? E a mulher, por que a mulher não pode cantar? A mulher pode falar. A mulher pode cantar. O homem só que não pode escutar. Porque o homem é muito frágil e a música ela expressa a essência. Então a mulher se torna muito exposta para outros homens. Isso aqui não é positivo para a mulher. É para preservar a santidade, a integridade da mulher. Por isso que a mulher não canta nigun. Não, por isso que a mulher não canta na frente de homens. Então não canta nada. De homens. Na frente de homens, não. Ok.